gente, olha aqui eu mais uma vez, a professora Josilene, né? E estamos hoje o que? Na nossa quarta-feira. E hoje o que nós iremos fazermos? Iremos novamente dar continuidade ao nosso livro didático. Vamos estudar hoje o que, professora? Hoje nós iremos entrar no módulo 2 do nosso livro didático, que são aí as transformações geométricas, tá bom? Então, você vai pegar o seu livro na página 23 e nós iremos estudar hoje, darmos início do que é reflexão, tá bom? Então, pegue aí o seu livro didático, ok? E vamos estudar, correto, gente? Então, nós precisamos todos os dias acompanhar os conteúdos e eu espero que vocês estejam aí assistindo todas as videoaulas que estão sendo postadas em relação à nossa disciplina, tá bom? Então, beijos, eu da professora Josilene, e vamos aí à nossa aula de hoje. Olá, meus queridos alunos, vamos iniciar a nossa semana aí, né? E hoje nós veremos o que são transformações geométricas, reflexão. Essa semana nós iremos trabalhar aí reflexão, rotação e translação na matemática, tá bom? Então assim vai ser uma aula muito boa, iremos trabalhar com figuras, certo? Com polígonos, então fiquem atentos porque vamos entrar essa semana aí na área da geometria, tá bom? Até semana passada nós estudamos potenciação, radiciação, né? A parte da álgebra. Nesse momento, nessa semana nós iremos entrar na parte da geometria da matemática, tá bom? Então eu espero que vocês prestem bastante atenção à nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver o objetivo, por que estudar geometria em relação à reflexão, rotação e translação, tá bom? Objetivos. Após o estudo deste capítulo, espera-se que você reconheça e construa diferentes transformações geométricas com base nas propriedades das figuras envolvidas. Neste capítulo, relembraremos e aprofundaremos o estudo dos tipos de transformações geométricas no plano denominadas isometrias, mais conhecidas como simetrias. Elas modificam a posição de uma figura, mas mantêm sua forma e suas medidas. Olha, isso é muito importante. Na figura ao lado, por exemplo, considere o passarinho 1. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui o passarinho 1, esse amarelinho. Essa aqui é a figura original do passarinho. Então, considere o passarinho 1 como a figura original para completar as frases a seguir. O passarinho que representa uma reflexão do original é o número 2. Então, estão vendo o passarinho aqui, número 2? Ele é a reflexão do passarinho 1. O que é reflexão, professora? Se nós traçarmos um traço aqui, ó, entre eles dois, observe que eles vão se tornar simétricos. É como se um estivesse olhando para o outro. Quando você se olha no espelho, você não se vê lá do outro lado, o seu simétrico ali? Então, é como se você estivesse assim, ó, se olhando no espelho. Quando existe esse caso de figuras ou polígonos, nós chamamos de simetria de reflexão. Então, observe que o passarinho número 2, ele é uma reflexão do passarinho número 1. E o passarinho 3? O passarinho 3, ele é uma translação. Então, ó, é como se ele estivesse indo na mesma direção aqui, ó. Vai embora, ó, tá vendo, ó? O passarinho 3, ele é a reflexão, ele é a translação do passarinho 1. Então, observe que ele vai naquela mesma direção. Se ele tivesse vindo para cá, ele é todo o tempo direto. Mas como ele está descendo, ó, todo o tempo nessa posição. E o passarinho 4, ele é a rotação do passarinho. O que é rotação, professora? É quando ele vai fazendo aquela rotação igual como se faz no relógio, no nosso relógio dia a dia, né? Certo? Então, ele tá fazendo aqui pelo lado da direita, né? Aqui, ó. Então, ó, observe que ele já vai descendo. Se fosse continuar, ele vinha pra cá até chegar no passarinho número 1. Certo? Então, vamos trabalhar aí esses 3 elementos durante essa semana, tá bom? E hoje nós veremos somente reflexão, tá?
Então vamos lá. A reflexão é uma transformação isométrica e recebe esse nome por produzir um resultado semelhante ao obtido quando refletimos um objeto em um espelho plano. Olha só aqui, ó, foi colocado o espelho, eles colocaram esse polígono aqui, observe que no espelho apareceu o simétrico dele, o seu reflexo. Então já está dizendo, ó, reflexão, tá bom? Então, a posição da figura se modifica. A posição da figura se modifica, mas a forma e o tamanho são mantidos. Então, observe, ó, que somente a posição que mudou, mas a medida, o tamanho da figura continua sendo a mesma, né? Então, na imagem temos um hexágono refletido em um espelho plano. O hexágono e sua imagem são iguais em forma e tamanho, tá vendo? Somente mudou as posições. Nesse caso, o espelho funciona como um eixo de simetria. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui é o espelho. Então, bem aqui, observe que essa linha que tá traçando aqui do espelho, ele é chamado de eixo de simetria da foto. O hexágono refletido é também chamado de simétrico do original. Veja essa situação representada no plano cartesiano. O eixo vertical representa o espelho, ou seja, é o eixo de simetria. Vamos ver o que acontece com as coordenadas dos vértices do hexágono ao ser refletido. Vamos lá, olha só. Observe aqui o mesmo desenho que nós vimos aqui, ó. Esse desenho lá, que a gente vai explicar agora, é esse desenho aqui, ó. Ele foi colocado aqui, né, no nosso plano cartesiano. Observe que aqui está a figura original, essa aqui é a figura original. Observe que ele foi detectado como A, B, C, D, E e F. E esse aqui é a figura simétrica. E nós iremos encontrar as coordenadas desse hexágono, do original e do simétrico. Vamos lá, o A está bem aqui. Ele está dizendo que no A a figura, a posição do ponto A é 0 e 2. Como assim? A gente inicia pelo eixo das ordenadas que é x e depois nós iremos para o eixo das coordenadas que são y, né? Então, iniciamos aqui. Então, o A está onde? O A está bem aqui. Isso quer dizer que o ponto vai do 0 até o ponto 2. Então, isso quer dizer que é 0 e 2. O B está bem aqui, ó. Observe que o B está bem aqui da figura original. Então, partindo do eixo X, vai dar 0 e 4, ó. Conferindo. Na letra C, a letra C está bem aqui, do original. Então, você desce, vai ficar entre 1,5, tá aqui o pontinho vem para cá no eixo Y, vai ficar 1,5 e 5. Vamos pro D. O D começa aqui, ó, é 3 e 4, não é isso? Letra E, ó, 3 e 2. Estão vendo? E a letra F, novamente aqui, ó, 1,5 e 1. Bem aqui, ó. Então, você vai seguindo as ordenadas do eixo X para o eixo Y. Se fôssemos fazer no simétrico, esse aqui é o simétrico desse polígono. Então, quem vai ser A? Continua sendo 0 e 2, porque o pontinho está bem aqui. B, novamente, 0 e 4. O C está bem aqui, ó. Então, observe que o C ele vai partir daqui, menos 1,5 até o 5. D. Por que eu sei, professora, que esse aqui é o simétrico? Observe que ele detectou aí a diferença, ele botou um apóstrofo bem aqui, ó. Tá bom? Essa linhazinha que ele botou aqui em cima, que nós chamamos de apóstrofo, tá? Então, olha só. A letra F é menos 1,5, ele vem até aqui, né? Menos 1,5 e 1, certo? A letra E, na verdade é a letra E, nós nem vimos a letra E, né? Vai ser menos 3 no eixo X e vai dar o que aqui? 2. E a letra F, como eu já expliquei para vocês. Então, é assim que nós encontramos o eixo das ordenadas aí, das coordenadas de um polígono qualquer, tá bom? Então,
Considere o hexágono da direita como original e preencha a tabela com as coordenadas dos vértices dos dois hexágonos. Depois, explique a mudança que ocorre nas coordenadas dos vértices do hexágono refletido em relação ao original, tá bom? Repare a distância, que a distância de um vértice do hexágono original ao eixo de simetria é igual à distância desse eixo ao vértice correspondente no hexágono simétrico. Por exemplo, estou vendo aqui a distância de F para F, observe que a distância desse, vamos puxar aqui do original. A distância do hexágono original é a mesma distância do hexágono simétrico em relação à letra F, né? Então, isso quer dizer que assim, ó, por exemplo, a distância do eixo ao vértice F é de 1,5, assim como o vértice A do vértice F ao também é 1,5, né, gente? Essas distâncias estão indicadas pelos segmentos aqui em linha vermelha. Então, observe que essa distância para essas são iguais. Olha do E para o original para o simétrico a mesma distância. Do D para o D é a mesma distância, do C para o C é a mesma distância e assim sucessivamente conforme a figura. Então, olha só, as distâncias de um ponto em uma reta dada são sempre medidas sobre uma reta perpendicular à reta dada. Desse modo, garantimos que a distância seja medida do menor segmento que vai do ponto à reta. Então, isso aqui vocês irão fazer, ó. Agora, observe a figura formada por um pentágono e o seu reflexo, certo? Essa aqui é a figura original e essa aqui é a simétrica. Então, você vai ver os pontinhos aqui, ó. Por exemplo, no ponto A, você vai colocar ponto A, igual como nós fizemos anteriormente. Aí, você vai puxar do eixo X até o Y. O A, por exemplo, as suas coordenadas é 2 e 3, né? O B é 4 e 4. O D, ó, é 5,5 e 3. O C, por exemplo, é 6 e 4. O E é 6 e 2. E aqui você vai fazer o simétrico dele, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, certo? Que eu acabei de explicar. É o mesmo procedimento, mas com essa figura aqui, tá bom? Aí é com vocês, vocês irão responder. Qualquer dúvida, nós estaremos interagindo daqui a pouco, tá? E anote na tabela as coordenadas dos vértices do pentágono original e do simétrico. Olha, depois escreva um texto sobre o posicionamento do eixo de simetria e quais mudanças ocorreram nas coordenadas. Então, isso aí vai ser com vocês. Vocês irão responder e depois vocês irão mandar a resposta para mim, tá bom? Vamos à letra B. Olha, letra B. Confira as distâncias entre o eixo de simetria e os vértices dos dois pentágonos e converse com o professor e os colegas sobre o que observou. No próximo exemplo, o eixo de simetria não coincide com qualquer dos eixos cartesianos, mas sim com uma reta que forma um ângulo de 45 graus com ambos, ou seja, divide ao primeiro e o terceiro quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o terceiro, né? Então, olha só, uma reta que divide, tá vendo a reta aqui, ó? Tá aqui a reta. Uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais é chamada de bissetriz do ângulo, conforme nós aprendemos, né? Assim, dizemos que essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano. Então, observe que essa linha vermelha aqui, ó, é o eixo de simetria, como eu falei para vocês. A distância do C para o C é o mesmo, não é isso? Deixa eu só... Isso. Do A para o A é a mesma distância e do B para o B é a mesma distância. Então, preencha a tabela com as coordenadas dos vértices dos triângulos original e do simétrico. Então, nós sabemos que esse aqui é o original e esse aqui é o simétrico, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, do ponto A. Ponto A vai ser o quê? Menos 1 e 1, né? Ponto B, menos 1 e 3. C, menos 4 e 1. Então, você vai fazer a mesma coisa com o simétrico, tá bom?
também é com vocês, vocês irão fazer e depois nós iremos aí resolver, tá bom? Vocês irão mandar aí para o meu privado. Olha só, o par ordenado de cada vértice original ficou em ordem invertida no vértice correspondente do simétrico. Para justificar essa mudança, note que cada ponto do eixo X está à mesma distância do eixo de simetria que um ponto do eixo Y, com as coordenadas trocadas entre si. Por exemplo, o ponto 3 e 0 está na mesma distância do eixo de simetria que o ponto 0, 3. Vamos lá. Ó, o ponto 0 e 3. Como assim 0 e 3? O ponto do A aqui, ó, vamos lá. Olha só, observe o A. 1, menos 1 e menos 1 e 1 e menos 1. Então, observe que é a mesma distância, né? A mesma distância. E 0 e 3, ó, observe que é a mesma distância também. Então, vamos lá. Vamos às nossas atividades de hoje, tá bom? É muito fácil, você tem que aprender a desenhar, tá? Aí você vai fazer o simétrico, olha só. Em cada item, desenhe a figura simétrica em relação ao eixo de simetria indicado em vermelho. Vocês estão vendo o eixo de simetria? Então, você vai fazer a reflexão desse aqui do outro lado. Vai ser o simétrico dele. Olha aqui o eixo de simetria. Você vai desenhar o simétrico dele. Olha, cuidado com o tamanho e as medidas. Elas têm que ser iguais, tá bom? Lembra que eu expliquei que a reflexão, ela só muda a posição, mas as suas formas, os seus tamanhos, eles continuam a mesma medida. Então, vocês têm que deixar na mesma medida aí. Somente fazer o simétrico. Na letra C, tá aqui o eixo de simetria, você vai fazer o simétrico aqui. E aqui na letra D, tá aqui o desenho, você vai fazer o simétrico bem aqui, tá bom? Aí é com vocês irão fazer, tá? Segunda questão, olha só. Forme uma faixa decorativa, refletindo sempre a figura formada segundo o eixo de simetria vertical. Cada eixo deve estar um quadradinho à direita da figura anterior. Então, olha só, essa aqui é a figura original, não é isso? Tá vendo aqui o eixo de simetria, esse pontinho azulzinho aqui, essa linha? Você vai fazer a reflexão, o simétrico desse desenho. Então, observe que, ó, ele praticamente desenhou o mesmo desenho, só que a parte verdinha ele colocou pro lado de lá para dizer que é o simétrico, né? Então, observe que é como se ele estivesse olhando no espelho aqui, ó, né, ó. Aí, em seguida, certo? Você vai novamente fazer o simétrico desse aqui. Se você fazendo o simétrico desse aqui, novamente esse quadradinho que tá bem aqui, ele vai voltar para cá. Aí você tá vendo aí o simétrico. Aqui, ó. Aí agora aqui, ó, novamente, sempre vai voltando, ó. Volta para o mesmo desenho da figura 1. Ó, você vai aqui, esse quadradinho desenha a mesma figura. E o que vai mudar de posição é somente esse quadradinho. Ele vai pro lado de lá. Então, encontrei aí o simétrico. Agora, novamente, vamos para esse aqui. Coloquei aqui o eixo de simetria e fiz o simétrico desse desenho aqui. Tá bom? Então, é dessa forma que você vai fazer. Essa daqui eu fiz para você, a segunda questão. Mas a terceira você irá fazer, tá bom? Então, olha só. Na malha a seguir, forme uma faixa decorativa refletindo uma figura original à sua escolha. É preciso que ela seja simétrica sempre em relação ao eixo vertical. Então, ó, sempre ela vai ser simétrica em relação ao eixo vertical. Então, você vai formar aí uma faixa decorativa, refletindo da original. Você vai fazer a original aqui, conforme eu fiz aqui na questão 2, né? Tá aqui a original, e depois você foi fazendo o simétrico, isso quer dizer a reflexão de cada uma. A mesma coisa você vai fazer aí na terceira questão, tá? Você vai formar aí a sua figura, a original, e depois vai fazer no simétrico dela, tá bom, gente? Então, aí é com vocês. E agora, nós iremos aí a nossa educação inclusiva.
aos nossos alunos amados aí do 8º ano da nossa educação inclusiva. Não esquecemos de vocês, estamos aí também todos os dias também explicando para vocês, resolvendo as atividades, certo? Então é muito importante que vocês acompanhem, peguem aí o livro didático também para acompanhar e algum dos exercícios você copie. Esse exercício é muito bom que você copie no seu caderno e resolva. Na verdade, você tem que fazer isso, tá bom? Então, observe aqui, os alunos da educação inclusiva, que eu coloquei um desenho. Tô vendo o desenho dessa, eu acho que é uma garça, né? Então, observe que, olha só o desenho dela. Digamos que eu estou traçando aqui, bem entre ela, o eixo de simetria. É como se ela estivesse aqui se olhando no espelho. Então, observe que, digamos que essa aqui é a figura original e ela está se olhando no espelho aqui. Então, observe que apareceu aqui o simétrico dela, o reflexo dela aí no espelho. E se nós formos ver aqui, ó, certo? Observe que foi feito aí um movimento de rotação também, né? Entre ela aqui, ó. Na verdade, reflexão aqui, ó. Correto, gente? Então, eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês pegarem bem melhor em relação à reflexão, né? Vamos ver o que é, ó. Reflexão de eixo, R ao ponto RR. É a transformação geométrica que deixa invariantes todos os pontos da reta R e que em cada ponto P que não pertença a R faz corresponder um ponto P, chamado transformado de P, tal que a distância de P ao eixo R é igual à distância de P ao eixo R, vai ser igual. Então, PP é perpendicular ao eixo R. Então, olha só, que digamos que aqui, ó, eu tenho a figura e aqui eu tenho meus eixos, né, que é o PP. Então, observe que a reta R, ela se torna o quê? A reflexão. Tô vendo o desenho dessa garotinha aqui, ó. Eu tô vendo o desenho da garotinha e tracei aqui, certo? Bem no meio, a reflexão da imagem dessa garotinha. Então, observe que eu transformei uma reflexão, o simétrico da outra figura. Então, numa reflexão, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente. O que é congruente? Congruente é igual, é semelhante, tá bom? Então isso quer dizer que eu vou estar vendo, é como se eu estivesse aí na frente do meu espelho e estivesse vendo o meu reflexo do outro lado, certo? Eu sei que mantém aí, eu vou continuar com o mesmo tamanho, com a minha mesma medida, o que vai mudar é só a posição, que vai ser o simétrico quando eu me olho na frente do espelho. E isso nós chamamos na matemática de reflexão, tá bom? Olha só, isometrias. O que é uma isometria? Uma isometria é uma transformação geométrica do plano que conserva os comprimentos dos segmentos de reta e as amplitudes dos ângulos. Então, observe, ó, que nós temos aqui o eixo de simetria, que é a reta R, e aqui nós temos a reflexão, ó, é o simétrico. Se ele está dessa forma, depois ele vai ter que ficar ao contrário. A translação, observe que ela vai ser sempre feita na mesma direção, ó. Tá vendo, ó? Se o L está aqui, né? O L é um polígono, né? Ele sempre vai ficar nessa direção. Rotação é como se fosse um relógio, né? No relógio, tanto no sentido anti-horário como no sentido horário, tá bom? Ele pode ser feito. E essa aqui é a reflexão deslizante que nós iremos ver só lá na frente, tá bom? Então, aqui tem um exercício para vocês fazerem. Então, tentem fazer esse desenho aí no caderno de vocês. Vocês podem usar aí o papel milimetrado, tá bom? Se você tiver em casa aí o papel milimetrado, você pode estar utilizando ele para fazer os seus desenhos. Ou aí uma régua para fazer o desenho, né? Então, a primeira pergunta diz assim: em qual das figuras você pode traçar uma reta de modo que a figura seja dividida em duas partes simétricas? Essa figura aqui eu posso dividir e torná-la simétrica? Não. A letra B, eu posso? Também não.
E a letra C? Olha, a letra C acho que sim, né? E a letra D? Também acho que sim. Não sei. Então aí você ficou em dúvida entre a letra C e a letra D. Você vai fazer aí, tá bom? Eu não vou dar a resposta. Você vai fazer e enviar para o privado da professora daqui a pouco, tá bom? Quando nós estivermos interagindo. Segundo, observe a figura e a reta que a divide. Por que a figura não é simétrica? Por que a figura não é simétrica? Analisem e vejam por que ela não é simétrica. Ela não é uma reflexão da outra figura. Como, digamos que essa aqui seja a original, temos aqui o espelho, ó, que é o eixo de simetria, e essa figura aqui, ela se tornou simétrica, essa? Então, faça aí, responda e depois você me envia a sua resposta, tá? Terceira questão. Quais das figuras são simétricas em relação ao eixo desenhado? Temos aqui a letra A. Será que essa letra A aqui ela é simétrica em relação? Digamos que essa aqui é a figura original. Será que ela é simétrica a essa outra figura aqui? Será que ela é uma reflexão? Você pode marcar várias figuras, então não é só uma, são várias, tá? Na letra B, será que essa figura aqui, digamos que essa aqui seja a original, será que essa figura aqui, ela é simétrica a essa? E a letra C, esse polígono aqui, será que ele é simétrico a esse? Na letra D, será que essa figura aqui, ela é simétrica a outra conforme o eixo de simetria? E temos aí a letra E e a letra F. Então, observe aqui que são várias figuras que você pode marcar. Você vai analisar e ver qual é a figura aí que você vai marcar. Qual é a figura não, quais das figuras que você irá marcar aí como o eixo de simetria em relação à nossa reflexão, tá bom? E aqui nessa questão você vai construir um polígono simétrico. Observa aqui que tem um coraçãozinho, aqui está o eixo de simetria e aqui você vai desenhar o simétrico desse coração, sendo que ele tem que ter a mesma medida, o mesmo tamanho, ele só vai mudar a direção, tá bom? Só vai mudar somente de direção. E nós chegamos aí ao nosso final da nossa aula de hoje. Então eu só queria aqui rapidinho com os nossos, novamente com vocês, deixa eu voltar aqui e recapitular isso aqui com vocês, tá aqui, ó. Era isso aqui que eu queria recapitular com vocês. Aqui o que é que nós temos? Nós temos um hexágono, porque ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gente, novamente, cuidado quando vocês forem encontrar as coordenadas desses vértices, tá bom? Cuidado, aqui nós temos a figura original e essa aqui, ó, é a minha figura simétrica, que é de professora, como é que eu posso diferenciar? No caso desse desenho aqui, observe que o simétrico lá na letra C, na letra D, ó, nós temos um apóstrofo aqui, ó. Essa linhazinha que fica em cima para dizer que ele é simétrico a esse. Então, gente, o original é esse aqui. Então, vamos encontrar as coordenadas do ponto A. Ó, as coordenadas do ponto A vai do eixo X até o eixo Y. Você tem que prestar bastante atenção nisso daí. Então, fica 0 e 2. Observe que tá aqui o A, ele tá bem aqui. Então, qual é o número que vem do 0 aqui, ó? Do meu eixo X? É o 0. Quem é que tá no meu eixo Y até chegar ao ponto A é o 2. É por isso que aqui, ó, é 0 e 2. Olha o B tá bem aqui, tá aqui o ponto do B. Então, eu começo do eixo X aqui, ó. Então, tá entre o 0 e 4. Por isso que eu coloquei aqui 0 e 4. Então, cuidado quando vocês estiverem encontrando aí as tabelas dessas coordenadas, tá bom? E mais uma vez, ó, por exemplo, a letra C. Ó, a letra C, observe que ele vindo aqui, ó, ele tá entre 1 e 2. Então, é a metade, é 1,5. Então, 1,5, eu chego até o C e venho pular daqui até as coordenadas do eixo Y. Então, quem é que tá aqui? É o 5. Então, vai ser 1,5 e 5. Então, assim que você vai fazer. Por exemplo, a letra E, tá bem aqui o pontinho verde do E.
o encontro deles dois. Então, você vai puxar aqui, ó. Quem é que tá nessa direção? É 3 e 2. Então, é assim que você irá fazer, tá bom? Então, preste muita atenção para você não errar quando você for fazer esse exercício, certo? E esse outro aqui que você vai encontrar as coordenadas, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje de reflexão. Beijos aí e até a nossa próxima aula, tá?